essa semana foi uma semana que nos desafiou, né, do ponto de vista de sinceridade, na minha visão. A partir do momento que a gente entende o que é valor, de fato, a gente tem que ser sincero primeiro conosco mesmo, tem que ser sincero com as pessoas que nos rodeiam, que estão sob nossa gestão, com a nossa família, e entender o que de fato a gente precisa melhorar e se a gente precisa melhorar mais valores dentre todos aqueles que a gente já tem, né? Muito bom. Então eu vou contar brevemente como, Sim, posso contar como foi claro. brevemente? Ah, Mas eu estava na minha sala, inclusive, aguardando o Josias para um alinhamento que a gente teria e depois nós não tivemos. Aí eu recebi a notícia, né, de que o nosso colaborador, o Alex, um treinador de fábrica de açúcar, experiente, inclusive, e ele tinha acabado de retornar de uma licença paternidade, fazia alguns dias. E ele estava fazendo uma limpeza CIP numa separadora centrífuga de açúcar, e naquele momento projetou um condensado próximo aonde ele estava, e era exatamente em cima da máquina, e ele, numa ação de querer se desviar e de susto, ele pulou de cima da máquina, uma altura de 1,5 m, mas ele é uma pessoa muito grande, né? Ele deve ter mais de 2 metros de altura, e caiu, ele quebrou a perna em 2 lugares, quebrou a tíbia e a fíbula, né, em 2 lugares. E eu participei, né, do socorro dele, né, da ajuda que nós fizemos. Nós colocamos ele, fizemos todo o procedimento, colocamos sob a maca, retiramos ele daquele local de difícil acesso. Então foi muito marcante, né? Muito marcante. E ele tinha acabado de voltar de uma licença paternidade, infelizmente passa por isso. Ele fez uma cirurgia hoje, tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Mas infelizmente nós passamos por isso em um lugar que já aconteceu 3 acidentes, já foram feitos 3 investigações, que obviamente tá evidente de que não foi eficaz, não foi. não chegou na causa raiz, a gente não entendeu o problema para poder endereçar a solução. Isso ficou evidente. Com E é certeza. isso que precisa endereçar agora, né? Que bom que vocês já olharam para o passado, né? Porque o passado explica o presente também, né? Olhar, resgata todos esses materiais, coloca esses materiais também sobre a mesa agora nesse novo processo de análise, porque realmente a gente precisa fazer aprendizados eficazes. E eu vou dizer para você, tá, Zanetti? Das minhas andanças, né? É um tema de diagnóstico, tá? Como que a gente, uma cultura forte, uma cultura que não para de aprender, né? E fechar os ciclos é importante. Você tem lá um acidente, aí tem lá um action plan, aí implementa aquelas ações. As ações a gente testa a eficácia delas. Elas se transformam em ações aprendidas e ações de abrangência nesse momento. O problema é que muitas vezes você não volta lá para testar, puxa, isso funcionou? Essa é a melhor, né? Ou tem alguma coisa que não está mitigada ainda. E aí eu tenho que reabrir o processo para poder buscar novas soluções mais eficazes para a gente poder mitigar aquele risco. E risco mitigado não é risco eliminado, ele está mitigado, também tem isso. Aquelas medidas de controle que você está usando para mitigar, elas precisam ser sempre reavaliadas, cuidadas, manter as condições dessas medidas de controle. Então, fundamental esse ponto. Muito obrigada por dividir aqui, por trazer realidade para nós e com certeza a sua história já está ajudando outros líderes.